Você pode abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Vamos ler um trecho aqui, da palavra nessa meditação, para a gente continuar nosso período de oração. Então você que não pôde estar com a gente hoje, você pode acompanhar aí também na sua casa. O nosso tema de hoje aqui é Filipenses capítulo de número 2. Desenvolver ou desenvolvendo a nossa salvação, ok? Então, capítulo 2 de Filipenses, glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações e nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Aleluia. Te agradecemos, Pai, te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor por nós, por esse momento, ó Deus, em que podemos sair dos nossos lares e estar aqui com esse grupo de irmãos, crianças, jovens, casais, senhores, senhoras. Te louvamos, ó Deus, porque temos estado aqui sempre nesse primeiro sábado de cada mês, oferecendo a Ti nossas vidas e nos quebrantando diante de Ti. Espírito Santo, nossa vida é Tua e o Senhor que opera em nós, tanto o querer e o executar, temos a certeza de que esta operação maravilhosa do Teu amor sobre nós tem estado conosco a todo instante. Alcança também, Senhor, aqueles que estão agora entrando nesta live, que, ó Deus, a Tua palavra possa alcançar a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Está fraco esse amém? Amém? Amém! Glória a Deus. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre desenvolver a vossa salvação, ou desenvolver a vossa salvação, conforme aqui o capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, e Filipenses, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei ou desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Bom, o que é desenvolver, a gente vai lá no dicionário. Antigamente a gente tinha no dicionário escrito, Agora a gente vai no Google, ali tem todas as palavras. Ficou mais fácil, Então, desenvolver, fazer crescer ou crescer, tornar-se maior, mais forte. Então, façam crescer a vossa salvação. Tornem a vossa salvação mais forte, certo? Maior do que quando vocês entregaram as suas vidas a Deus, através de Jesus. Isso aí denota que a vida espiritual, ela não é patética, ela não é parada, mas ela tem um desenvolvimento, e a gente vai ver sobre isso um pouquinho mais nesta manhã. Fazer aumentar, ou aumentar a capacidade, ou a possibilidade de fazer progredir, praticar, exercitar. Então a vida cristã, ela tem que progredir, ela não pode estagnar, não podemos voltar atrás, mas nós temos que caminhar, nós temos que avançar, avançando para o alvo
da soberana vocação. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, avanço para o alvo, progrido e não volto atrás nos meus princípios, naquilo que quando eu comecei, e eu entreguei para Deus, entreguei para Jesus, eu renunciei na minha vida e agora voltar atrás, não, eu tenho que ir à frente, eu tenho que caminhar. É nesse sentido que eu quero conversar com vocês aí, Então, efetuar, certo? Exercitar, efetuar a salvação, levar a efeito, quer dizer, levar a efeito a nossa vida cristã, para nós, para aqueles que nos cercam, para o mundo, principalmente para Deus, levar em efeito, ou a efeito para Deus, o que Ele fez por nós. E o amor de Deus foi revelado em Cristo Jesus. Nós temos que trazer a efeito isso a cada dia, e não demonstrando isso por atividade, ou por nossas obras próprias, mas dentro da nossa vida, o conceito, a razão, de que fomos salvos, fomos libertos, e o amor de Deus nos alcançou. E isso fará com que seja realizada a obra de Deus através de nós na face da terra. Então, levar a efeito, realizar-se também. É importante que a gente se realize na fé, a gente se realize com o Evangelho, a gente se realize com a salvação. Infelizmente, parece que há pessoas que não se realizam com a salvação. Elas precisam de outras coisas para se realizarem. Eu sei que há muitas coisas na nossa vida, secular, que nos dão realização. Então, um bom emprego, um bom automóvel, uma boa casa, etc. Tudo isso é maravilhoso. Mas não aqui quando Paulo está dizendo desenvolver a vossa salvação, é trazer em efeito, é levar em efeito, é sentir-se realizado mesmo que todas essas coisas não aconteçam em nossa vida. E por outro lado também, é nos sentirmos realizados e não precisarmos daquilo que o mundo que está no maligno nos oferece como pecado, como distanciamento de Deus, satisfação própria, Amanhã eu vou falar sobre um aspecto da cruz, que é sobre estarmos sarados, Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, toda a nossa angústia, estarmos sarados. Uma das bênçãos da cruz é vivermos saradão, não tem esse dizer, estou saradão, estou saradona, mas a gente leva ali pelo aspecto físico, o porte, se eu fosse assim, mas, então, sabe, essa satisfação, será que eu tenho satisfação em andar com Jesus? Ou a satisfação ainda está em eu cumprir os desejos do meu coração? Aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, e que vai contra a vontade de Deus, isso me traz satisfação ainda. Esse é um problema que nós temos que resolver, Então, exercitar, levar a efeito, efetuar, completar, certo? Completar a alegria, completar a minha alegria. Estejam contentes. Paulo fala sobre isso, E se você olhar a vida do apóstolo Paulo, ele se contentava em servir ao Senhor. Depois que ele se converteu, houve um progresso na vida dele. Nós temos que pensar muito nisso, Qual é o progresso que nós temos tido? Não é um cargo na igreja, não é uma realização apenas para a igreja, mas intimamente, cada um de nós, qual é a progressão que nós temos tido? Seria ter resultado. A nossa fé precisa ter resultado, a nossa salvação precisa achar resultado em nós e precisa também indicar resultado na nossa vida, no nosso relacionamento, naquilo que nós fazemos, nas ações que nós temos na nossa vida, com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o patrão, com o empregado, com a igreja, com a sociedade. Então, nós temos que trabalhar em prol de um resultado que muitas vezes fica escondido porque nós não nos sentimos realizados na salvação, sabe?
essa vida espiritual ela tem que sair pelos nossos poros. Aonde você chegar, as pessoas têm que sentir algo diferente em você, algo diferente na sua vida, na maneira que você trata as pessoas, na maneira que você se relaciona com as pessoas, há algo diferente. Então, nesse jejum, Deus tem me dado palavras de, me lembro que no jejum passado foi quebrantamento, né? E agora desenvolver uma vida de quebrantamento, não uma vida eclesiástica apenas. Isso serve muito para mim também. Aliás, eu tenho pedido a Deus que, se uma mensagem não serve para mim, então faz alguma coisa, né? Para que eu não pregue essa mensagem. E quase que eu não vinha hoje, né? Passei bem mal ontem à tarde, e aí Denise fez um chá abençoado lá com oração, tomei uns remedinhos, mas o Ronaldo pediu para eu marchar, eu falei, hoje não é o dia, está me faltando ar para marchar, né? Então dor no corpo, dor na cabeça, fique tranquilo que não é o tal do negocinho aí não, né? De vez em quando a gente tem isso, soma um pouco de estresse e também tomar um pouco de ar gelado, coisa gelada, alguma coisa, né? Mas o Senhor está nos dando vitória. Mas eu cheguei a pensar que talvez eu não teria que pregar essa mensagem, ou talvez essa mensagem não estivesse passando por mim. E eu nessa madrugada orei e acordei umas 2 e pouco da manhã, pensando que já fosse 7 horas, perdi, eu fui deitar, não levei celular, não levei relógio, falei, perdi a hora, os irmãos já estão chegando, Deus não quer que eu vá lá hoje, né? Mas era 2 e pouco da manhã ainda, e o Senhor testificou, não, eu vou te levar, você vai ficar bem, aleluia, né? Então é sinal de que essa mensagem, ela está passando por mim também. Eu não quero ser um profissional de pregação, aliás, estou muito longe disso, mas de ser um profissional, de ter aquela oratória maravilhosa, né? Mas eu quero viver aquilo que Deus tem para mim e para a igreja e para você, amém, amados? Então, esse exercitar, efetuar, desenvolver a salvação, não é uma ideia de merecer a salvação através de boas obras, através de ritos e através de cerimônias, não é. Ninguém merece a salvação, é um ato da graça de Deus, é um ato do amor de Deus. Então desenvolver a salvação não é desenvolver ritos religiosos, cerimoniais religiosos, ou como eu disse, atividades eclesiásticas como boas obras para que Deus aplauda, né? Diga, você está se desenvolvendo bem na sua salvação, você agora pode subir ao pódio, né? Não é pelas nossas boas obras. A gente vai ver que as boas obras são frutos de uma vida com Deus, mas quando vem na contramão, primeiro as boas obras para agradar a Deus, isso aí pode nos levar a um desânimo espiritual, porque nada pode agradar a Deus, a não ser um coração quebrantado e contrito, aleluia, né? Um coração, uma vida que se desenvolve, não aparentemente, para que pessoas vejam, para que pessoas aplaudam, mas que se desenvolve na comunhão com o Senhor, aleluia. Então não é essa a ideia. O original grego significa mais do que expressar externamente, e sim dar evidência de que somos convertidos. Então, o desenvolver a salvação, essa palavra desenvolver, significa exercitar, viver, não é? No original grego, viver internamente, dar evidência, não é? Se expressar externamente, por meio daquilo que eu possa fazer, mas é a expressão interna de uma comunhão com Deus que vai dar resultado externo, que vai dar evidência, né, de um resultado externo. Todas as pessoas vão dizer, não, realmente essa pessoa aí é cristã, essa pessoa é convertida, né, porque isso vai ser uma evidência. Quando nós andamos com Deus, fica evidente que há uma nova vida em nós.
que há uma nova caminhada em nós, há algo diferente, há algo sobrenatural em nós. É isso que nós devemos tornar evidente. E na verdade, quem vai tornar isso aí evidente é aquele que começou a boa obra em nós e que vai completar essa boa obra. Mas nós temos que tomar alguns passos, nós temos que viver algumas coisas, e por isso que diz: exercitai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. Se é como, não é? Você vai para uma academia, você faz a sua inscrição numa academia, não é, de exercícios físicos, e você nunca vai lá, só paga a mensalidade, né? Ou você vai lá e você fica olhando para os aparelhos, aí você diz assim: é difícil, já pensou como é que eu vou levantar esse pezinho aí, não é? É muito difícil exercitar minha perna. E aí você fala: aparelhos, né? Vocês que estão aí, levante meu braço, levante minha perna. Você tem que sentar ali, tem que fazer o exercício, e aí vai ser evidente, isso vai mexer com os seus nervos e com os seus músculos, e vai trazer um efeito positivo, segundo a orientação, né, médica, ou etc. ali, ou do personal trainer, ou seja, quem for, certo? Assim às vezes nós fazemos. Nós estamos na igreja, nós estamos com Deus, Deus faz tudo. Deus, desenvolva a minha salvação. Por que não há desenvolvimento na minha salvação? Por que a minha fé é tão pequena? Por que eu não consigo vencer o mundo? Por que eu não consigo vencer as tentações? Por que eu não consigo? É você olhar para Deus, o mesmo de olhar para uma máquina de exercício físico e dizer: máquina, faz o exercício por mim. Você e eu, nós temos que exercitar. Nós temos que ir e tomar decisões, né? Exercitar. É o exercício da fé inicial e contínua, da conversão até a glorificação. Desenvolver a vossa salvação é o exercício da fé contínua, desde o momento da sua conversão até a glorificação. Não tem aquele ditado no meio da igreja: esse irmão está no fogo, né? Esse irmão aí, ele foi num culto e Deus pegou ele e massacrou e levou para o teto da igreja e voltou, jogou no chão de novo e foi batizado com o Espírito Santo. Eu creio em tudo isso, já aconteceu tudo isso comigo. Não fui até o teto, mas fui para o chão, né? Eu me lembro numa reunião que estava em São Paulo, que uma mulher estava pregando assim, quando ela passou perto de mim, eu caí no chão, né? Aí quando eu caí, eu falei: mas será que foi isso aí? Eu caí, uma fileira de pastores assim, caindo, né, no poder de Deus. Então existem momentos assim que há um derramar do Espírito Santo, que a gente fica, né, cheio do Espírito naquele momento ali, mas tem que haver continuidade. E também tem uma palavra que às vezes acontece: esse irmão está no primeiro amor, se converteu, então ele quer vir no culto, ele quer ler a Bíblia, ele quer orar, ele quer aprender, está no primeiro amor. Deixa passar 2 anos para ver só, vai ficar igual eu, desanimado, vindo quando posso, lendo a Bíblia quando acho que devo ler, eu tenho ânimo. Eu já passei por isso. Tem gente que fala assim: eu já passei pelo primeiro amor. Gente, isso aí está errado. Aqui a palavra diz que nós temos que exercitar a fé contínua, da conversão até a glorificação. Até o último dia que Jesus... A glorificação aqui não é tanto o dia que Jesus vem, né? A glorificação aqui é viver a glória de Deus, ser glorificado. Depois a gente vai ver um texto aí sobre isso. O exercício da fé deverá ser efetuado mediante o exercício da vontade humana. Olha, muito importante isso. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: o exercício da fé deverá ser efetuado. Está muito devagar isso aí, né? O exercício da fé. Fala um pouquinho mais alto para o pessoal lá de casa escutar. Amém? Se você está em casa e tem alguém perto de você, eu falo sozinho também aí com Deus, né? Vamos lá de novo, tá? O exercício da fé deverá ser efetuado
mediante o exercício da vontade humana, que acolhe e encoraja a vontade divina, para que isto se opere. Você entendeu? Né? Entendemos isso? O exercício da fé deve ser efetuado mediante o exercício da vontade humana, que vai acolher, que vai dar guarida e que vai encorajar o próprio Deus, a própria vontade de Deus, para que isso se opere em nossa vida. Temos que ter um exercício, temos que exercitar nossa fé. O jejum é um dos exercícios da fé. Sabe, o jejum é um dos exercícios da fé. Agora, o versículo 13 aqui de Filipenses 2, versículo 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus quem vai fazer com que, através da sua iniciativa, de você buscar, de exercitar pela oração, pela palavra, pelo testemunho, né? Pela satisfação de viver, sabe? O inferno, ele precisa sentir, precisa ver que você tem satisfação em viver com Cristo. Às vezes eu pego alguma coisa aí no Facebook, eu vejo cristãos se satisfazendo com músicas cujas letras são terríveis, letras diabólicas, né? Eu não vou dizer que você não possa ouvir uma música secular, né? Mas que seja coerente, que haja coerência naquilo que se está cantando. Então, pessoas postam lá no Facebook, seja lá no Instagram, seja lá o que for, né? Postam lá com uma música mundana, com um aspecto mundano. E esses dias vi uma pessoa com um cigarro eletrônico, baforando o cigarro, e aquela música, não sei nem o que estava falando lá, né? Ué, não tem satisfação em Deus. Como é que vai ter satisfação em Deus? Como é que vai crescer se você está exercitando o mal? Se nós estamos exercitando o podre, o ruim, o pecado. Gente, é hora da gente acordar e com jejum e oração dizer: não, eu não posso ser assim. Eu estou sendo inclinado para o vício, para o pecado. A minha satisfação não está na obra de Deus, não está no caminho de Deus, né? Não, eu não quero mais isso. Com jejum e oração vou me quebrantar, eu vou me exercitar, eu vou pedir a Deus para que me livre, aleluia. Esse é o exercício da fé. Quebrantamento, reconhecimento de onde nós estamos, do grau de fé que nós estamos. Não estou dizendo assim que o seu grau de fé vai aumentar, que você vai colocar a mão sobre um paralítico e ele vai ser curado. Pode até acontecer, mas estou falando de uma vida íntima com o Senhor. Deus é que faz tanto querer como efetuar, mas se você não for a Ele, vai ficar igual as máquinas da academia. Você olha para ela, ela olha para você e fica naquilo mesmo. Aí você vai deitar, volta para casa, come 2 pãozinhos, né? Recheados com margarina ou com manteiga e continua a mesma coisa, né? Assim a gente faz na vida espiritual. Olhamos para Deus, vemos para o culto fica aqui, depois que eu sair do culto, minha palavra é outra, minha cabeça é outra, meus desejos são outros, minha felicidade é outra. Sabe como que é? Desenvolver a vossa salvação. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim: desenvolva a sua salvação. Agora mais uma coisinha assim: não volte atrás. Amém? Amém. Bom, desenvolvemos nossa salvação porque cada avanço na vida espiritual é realizado por nós, na medida que vamos cooperando com o poder divino. Tá, então voltando ao versículo 13 aqui, ó. Porque Deus é quem
efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, a cada avanço que nós damos na vida espiritual, nós realizamos a abertura, damos chance para Deus operar a sua boa vontade em nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas se você não abrir a porta, vai ficar do outro lado. Existe um culto de uma igreja que eu conheço, que eu não me lembro bem se é isso, mas deu uma chance para Deus, né? Deu uma chance para Deus. Tem muitos teólogos que não concordam com isso. Deus não precisa de chance, Ele faz o que Ele quer. Mas Deus, Ele não vai fazer o que você não quer. Não vai. É muito cômodo isso. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Um dia vai acontecer. Mas e daí? Como é que você vai ser curado se você não toma um remédio? Como é que você vai ser bem sarado, né, se você não se exercita? Como é que você e eu vamos ser um cristão espiritual de um nível favorável a Deus e experimentando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, o efetuar de Deus? É dando abertura, é exercitando a nossa fé. Nenhum avanço pode ser atingido sem essa cooperação. Se você não cooperar, se você não for a palavra, se você não tiver um momento secreto com Deus, um momento seu com Deus, vai ser muito difícil. Culto é proclamação. Atividade da igreja é evangelização, proclamação, mas traz muito pouco de vida espiritual para você. Muito pouco. É uma vez por semana que você está na igreja. Nós estamos aqui no culto, não é? É muito pouco. Quanto tempo nós ficamos bombardeados com tantas sugestões do inimigo na nossa cabeça? Semana inteira. As pressões do trabalho, as pressões da vida. Então, a gente tem que se exercitar. Somos responsáveis por cada passo da nossa salvação. Preste bem atenção sobre isso, olha. Somos responsáveis, não é só Deus, não. Não é que dizer assim, só Deus, quer dizer, então eu estou diminuindo Deus. Não. É que existe uma cooperação. Deus, Ele não pode, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, como o povo lá no Antigo Testamento em Meribá fez. Quer dizer, e se você olhar a história do povo de Deus, Deus ele queria agir, mas o povo não dava chance. Ia buscar Baalins, ia buscar tantas outras coisas, e Deus ficava ali impotente. Não, Deus não é impotente. Só que Deus ele trabalha com a nossa cooperação, com a liberdade. Eu gosto muito de uma tese que um escritor coloca, né, sobre essa questão do livre-arbítrio. Deus, ele arriscou criar um ser que teria a possibilidade, que tem a possibilidade de não adorá-lo. Você tem a possibilidade, eu tenho a possibilidade, nós temos a possibilidade de não adorar a Deus. Temos sim, Ele nos dá essa possibilidade, Ele nos dá essa liberdade de não adorar a Deus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas que não convém. Então, operar é a vossa salvação. Eu tenho que fazer, você que tem que fazer. Então, somos responsáveis por cada passo da nossa salvação. Conversão, quando nos chegamos a Cristo. Você é responsável pela sua conversão também. Você vai dizer o sim para Deus. Ele vem, te mostra o amor dele, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A possibilidade de não crer, a possibilidade de não aceitar. Então, desde da conversão, nós somos responsáveis. Santificação, quando permitimos que o Espírito Santo nos torne santos. É necessário permitir. E para permitir que o Espírito Santo nos torne santos, nós temos que renunciar ao nosso eu. Aquele que não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de mim.
né? Então nós temos que nos renunciar. As boas obras, quando pomos em prática a lei do amor. Então as boas obras, elas são fruto de uma vida desenvolvida ou em desenvolvimento da fé em Deus, através do poder de Deus, do Espírito Santo. Boas obras não qualificam o cristão, são efeito da vida espiritual, de uma vida com Deus. Aí nós produzimos boas obras. Amém, amados? Aqui em Filipenses 2,15, né? Nós já lemos todo esse texto aqui. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo. Sabe, isso é muito importante para nós. Isso aqui expõe o lado divino de todo esse processo. Não podemos querer a vontade de Deus e não querer pô-la em prática e realmente praticá-la. Então, você não pode querer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus qual é aqui, olha? Para que nós sejamos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual brilham como luzeiros no mundo. Então, essa é a vontade de Deus para nós, não é? E nós só vamos ter isso quando nós resolvemos praticar uma vida espiritual com Deus. Vai ser o fruto. Seremos irrepreensíveis, né? Estaremos em santidade, estaremos inculpáveis dentro da vontade de Deus. Agora, querer fazer tudo isso sem quebrantamento, querer ser um cristão autêntico, sem praticar a vida espiritual, sem crescer, sem caminhar, sem exercitar, é muito difícil, você não consegue, é frustrante, né? É muito frustrante. Fazer uma lista de regras, de preceitos que você tem que cumprir, não vai, né? Esses dias fui comer um pinhão, mas como que descascava aquele pinhão? Não dá, porque o pinhão não estava cozido. Eu peguei exatamente, acho que o pinhão que esqueceram de colocar no fogo. Você não consegue descascar um pinhão, comer aquele pinhão sem que ele seja cozido, né? Mas você quer desfrutar da vida espiritual sem estar preparado. Por isso é muito importante. Glória a Deus por esta manhã e por você aqui com a gente, né? Olha, volta um pouquinho aí, né? Vamos aqui para 1 Coríntios, carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 10, 1 Coríntios 15, mas, 15 e 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, pela graça de Deus, não é um esforço seu, dizer assim, não, por meu mérito, eu li a Bíblia 300 vezes já, eu jejuo tantos dias por semana, eu evangelizo tanto, eu vou à igreja toda noite. Não é por isso. Olha, vou repetir aqui, mas pela graça de Deus sou o que sou, é pela graça, e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, aleluia, amém? Graça, misericórdia, compaixão de Deus, né? Aproximação de Deus é que nos faz trabalhar muito mais na vida cristã, mas é necessário que a gente tome passos. Louvo a Deus por você aqui, que é um dos passos da nossa vida cristã, é o jejum. Temos momentos de jejum, não só programados pela igreja, mas você também. Quando você reconhece, não é só quando você está mal espiritualmente, mas a gente tem que manter isso, né? Tem que manter isso. Você não almoça ou janta ou toma um café da manhã só porque você está com fome, mas porque você tem que se alimentar, não é isso? Então isso é muito importante. Então, desenvolver a vossa salvação. Interessante, né?
Agora diz aqui, com temor e tremor. Estou caminhando para o final dessa meditação. Com temor e tremor. O que quer dizer isso aqui, né? Desenvolvei, versículo 12, Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor, respeito. E quem sabe tremor vai um pouco além ainda, seria eu tremo diante da santidade de Deus, e eu reconheço aonde eu estou. Não é aquela aumentar a minha distância diante de Deus ou com Deus, não é, é reconhecimento de onde eu estou, da maneira que eu estou vivendo espiritualmente, e o temor de Deus, né? O respeito de Deus, a reverência para Deus vai me levar a tremer diante de Deus, né? Diante da santidade de Deus, e dizer, epa, o que eu estou fazendo? De que maneira eu estou vivendo? Isso aqui não é de Deus em minha vida. Eu tremo, eu choro, eu jejuo, eu oro. O apóstolo Paulo diz assim, eu esmurro a mim mesmo, não é? Tremor diante de Deus é tremer, não é ficar estagnado, é tremer mesmo. Tremer emocionalmente, espiritualmente, né? Não sei se no corpo, ontem eu estava tremendo assim, né? Mas não era diante de Deus, eu estou clamando a misericórdia de Deus, né? Mas Senhor, o meu eu está muito exaltado, a minha vontade está muito exaltada. Senhor, abate isso, eu quero ter reverência, eu quero ter respeito contigo, e faz tremer a minha carne, faz tremer o meu eu, faz tremer a minha vida, me coloca no lugar onde eu devo estar, porque eu estou acima da tua vontade, eu estou acima do teu querer. Eu quero realizar coisas que o Senhor não quer que eu realize. Eu quero tremer de tremor mesmo, de reverência, de respeito e de reconhecimento que o Senhor é que deve moldar a minha vida, é que deve dirigir a minha vida. John Piper, ele escreve assim, porque é um pregador, não é? Um homem que já escreveu 50 livros. Porque eu deveria atacar o egoísmo, a ira e o espírito crítico, o mau humor e a autocomiseração. Não é ameaça, mas dádiva, o agir dele em seu agir. Então, temor e tremor, ele explicou aqui, ó. Eu deveria, nessas palavras aqui, desenvolver a salvação com temor e tremor. Eu deveria atacar o meu egoísmo, aí é o tremor, aí é o temer. Atacar o meu egoísmo. Senhor, vem, eu preciso, olha, meu ego está muito exaltado, a minha ira, o espírito crítico, né? O mau humor, aquela autocomiseração, só comigo, por que Deus, né? Por que isso, por que aquilo? Tremer, fazer tremer essas nossas bases, coisas que são fortalezas em nossa vida, não é? Se você pegar ali, quando o povo de Deus foi para entrar em Jericó, houve uma preparação, um exercício de fé, rodear, tocar a buzina, e na última vez lá tocar a buzina, gritar, quebrar, olha o tremor, as muralhas romperam, olha o tremor. Tem que acontecer isso na nossa vida. A gente está muito achando que é muita coisa. A gente está achando que a gente é muito bom. A gente está achando que Deus, você não faz isso por mim, por quê? Ei, por que você não faz isso? Se você não faz isso, porque você não me ama? Isso ia ficar assim, o que eu posso fazer? Eu quero tremer diante de Deus, amém? Não quero tremer diante de mim mesmo. Não quero tremer diante da vontade do inimigo e do mundo, mas eu quero tremer diante do meu eu, que o Senhor me ataque o meu eu, que destrua o meu eu, que destrua minhas fortalezas, coisas que estão na minha vida, estão me atrapalhando, pensamentos, ideologias,
posições na minha vida que estão atrapalhando, eu vou ao Senhor com temor e tremor, quebra tudo isso, Senhor, e me coloca no meu lugar, porque o meu lugar não é o que eu quero fazer, mas o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia. Amém, amados? O jejum ajuda muito isso. Às vezes a gente jejua pela pátria, a gente jejua pela família, tem que fazer isso, pela igreja, pelas questões financeiras, tem que fazer isso, pela saúde, tem que sim. Há vitórias nisso, sim, há vitórias. Mas não podemos esquecer que nós temos que temer e tremer diante de Deus. Eu não espero um milagre, eu atuo o milagre. Já pensou nisso? Nós sempre esperamos um milagre, mas exercitar a fé, exercitar a salvação é atuar no milagre. Se você exercita a sua fé, se você exercita a sua caminhada espiritual, se exercitamos isso em comunhão com o Senhor, etc., nós vamos ativar o milagre. É verdade. Deus vai operar o seu querer e o seu efetuar segundo a sua vontade. Mas a gente não está nem aí, e a gente quer que Deus resolva tudo, e o caminho da gente está tortuoso, e Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, precisamos, mas Deus está esperando assim, eu estou querendo uma vaquinha aí. Eu quero, mas você precisa ativar isso, não é pelas suas boas obras, mas pelo seu quebrantamento. Aleluia! Meu ataque contra o meu pecado, na dependência do Espírito Santo, isso é tremer diante de Deus, e arraigado no Evangelho e obra de Deus na minha vida. Está lá, não é? Eu sou o que sou, 1 Coríntios 15, 10, mas por causa da graça de Deus, eu sou o que sou. Se você entender isso, se você sentir isso, você tremerá. Amém, amém, amados. Tremerá. O templo não precisa tremer as quatro paredes. Quem tem que tremer sou eu. Tremer, andar tremendo assim diante de Deus. Ah, mas isso aí é um Deus vingativo, não, tremendo por causa do meu eu, tremendo por causa do meu pecado, tremendo, eu não quero isso, Senhor, eu tremo, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, maravilhoso, eu quero vida contigo. Aquele que perder a sua vida por mim, o que vai acontecer? Jesus falou, vai ganhar, ganha lá, mas aquele que quiser ganhar a sua própria vida, perdê-la. Se eu quero andar segundo os meus desejos, segundo o meu coração, segundo os princípios da minha vida, eu perco a vida com Deus. Eu vou ser um cristão nominal, eu vou ser um cristão, eu quero isso, Deus, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, eu vou começar a mandar em Deus. Se é que eu posso fazer isso, né? Mas eu posso ativar a vontade de Deus na minha vida, amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, ativa a vontade de Deus na sua vida. Ativa o milagre de Deus na sua vida. Agora olha bem no olho e fala assim, você entendeu mesmo? Mateus 6,6. Mateus 6,6. Vamos lá, volta um pouquinho aí. Mateus 6,6. É bem conhecido, né, esse texto, mas eu quero ler. Você que está em casa, leia também, né? Mateus 6,6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Ore ao seu pai que está em secreto. Então, na prática, o que é exercitar a salvação? É ter um secreto com Deus. É viver no secreto onde ninguém está te aplaudindo, onde ninguém está te vendo, onde ninguém está dizendo, você ora bem, né? Você prega bem, você é maravilhoso.
Entra no seu quarto, ore, fecha atrás da sua porta ali, entra no secreto com Deus, e o teu Deus que está em secreto, Ele vai te recompensar. É ali que nós vamos tremer diante de Deus. É ali, não é, sabe, qualquer uma coisa exterior. É ali que Jesus diz assim: eu estou vendo o seu coração. Eu vejo o secreto das pessoas. Coloca o seu secreto, coisa que ninguém sabe, coisas que estão escondidas, mas coloca o seu secreto também de comunhão. Não perca tempo em viver aquilo que Deus não quer que você viva. No seu secreto, o que você faz? O que você ouve? Quem comanda o seu secreto? Para onde vai o seu secreto? Aquelas coisas que só você conhece, Deus quer para Ele. Deus quer entrar no seu secreto. O Espírito Santo quer entrar no seu secreto. Construa um altar secreto. Há um livro interessante de Glaucio Coraiola que diz assim: os dois altares, o público e o secreto. É muito mais fácil viver altar público, onde todos veem o que a gente faz. Mas Deus nos chama para santificar e ativar o altar público. Ele nos chama primeiro ao altar secreto. E o Senhor te recompensará. Ora, o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Haverá recompensa em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! O altar secreto, vida com Deus. Nós temos um problema sério nessa questão do secreto com Deus. A gente não consegue, ainda mais cada dia que se acelera o mundo, a gente fica elétrico, a gente quer fazer alguma coisa, a gente não tem tempo. Você não tem tempo para ter um secreto com Deus, né? Qual a maior dificuldade de ler a Bíblia? É parar para ler. Qual a maior dificuldade de ler um devocional diário? É parar para ler um devocional diário. Qual a dificuldade de orar? É parar para orar, entrar no secreto, é desligar de tudo. Gente, eu estou lutando, porque às vezes eu estou ali no secreto com Deus e o celular, plim. E era uma resposta que eu estava esperando, que antes de eu começar o secreto não veio. E eu estou limitando, falo assim: agora não, só depois, agora não, né? Celular é uma bênção para o cristão, mas ele pode atrapalhar o nosso secreto. É tanta coisa que vem na cabeça, na mente, e nós envolvemos com tantas coisas, e o Senhor fica ali esperando na beira da nossa cama. Puxa vida, se Ele viesse, né? Se ela viesse, seria tão bom. Eu tenho algo para recompensá-la. Eu tenho algo para recompensá-la. Mas Ele não veio, ela não veio. Quarto aí significa lugar, um altar secreto. Então, na prática, erga um altar secreto. A oração, a palavra. Invista em tempo de qualidade no secreto. Não dá mais tempo, pastor. É trabalhar, estudar, pagar dívida, isso, aquilo, né? Dá sim. Começa com um pouquinho. Coloca uma pedrinha no altar hoje. Quem sabe semana que vem mais uma pedrinha no altar secreto. Como eu disse aqui, é uma academia de verdadeiros adoradores. Mateus 6, é o último texto aqui, né? Mateus 6, 18 até o 19. A fim de quê? A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam.
mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 18 a 21. Onde estiver seus objetivos, aí estará o seu coração. Se o nosso objetivo estiver em crescer na vida espiritual, aí estará o nosso coração, e o nosso Deus nos recompensará. E voltando lá a Filipenses 2:12, a boa obra, em diante ali, né, o 13, a boa vontade de Deus se operará em nossa vida. Então, é esse recado que eu tinha para vocês nessa tarde, ou melhor, desculpe, nessa manhã, e que Deus tem falado muito comigo. As coisas só vão acontecer se primeiro acontecer na sua vida. Não adianta. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça, o ladrão corrói, mas ajuntem tesouros no céu. Porque onde estiver o seu objetivo, a sua vontade, estará aí o seu coração, onde estiver o seu tesouro. Podemos ter um momento de oração sobre isso agora? Particular seu. Então, sentado, em pé, ajoelhado, não tem esse momento aí, com esse fundo musical, podia aumentar um pouquinho, né? E você em casa, você pode fazer isso também. Como que está o desenvolvimento da sua fé? Desenvolver a sua salvação. Amém? Coloca diante de Deus agora. Quebrante-se diante do Senhor. Peça para Deus mostrar para você o nível de espiritualidade que você está. O nível de espiritualidade é o nível de intimidade. Primeiro, você não precisa conhecer a Bíblia inteira. Você precisa conhecer o Deus inteiro. Sua intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade, dizer: eu estou tremendo, Senhor, porque minha vida é assim, assim, assim. Senhor, eu quero o teu temor. Eu estou levando a vida espiritual de qualquer maneira, no gospel, no oba-oba, nos eventos. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero vida contigo. Eu quero a recompensa dessa vida vinda de ti, diante do Pai, diante do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se Deus te levar a confessar pecados, confesse. Fraquezas, confesse diante do Senhor. Aleluia. Gostaria que nós colocássemos agora diante de Deus aquilo que tem nos tirado do secreto, tem sido barreira
para não termos um momento secreto com Deus durante um dia todo, 24 horas. Você sabe o que é, eu sei o que é. Entrega isso agora. Entrega, porque no jejum é um quebrantamento da carne, não é? A gente diz: Senhor, eu quero a Ti além ou muito mais do que um alimento. Eu quero dizer que eu dependo inteiramente de Ti. Então agora eu sei que Deus está mostrando a você o que atrapalha de você ter um momento, o que se coloca como barreira, o que tira o seu tempo de um momento secreto, de ter um altar secreto, de uma intimidade com Deus. Coloca. O que é? O que é? Você sabe. Eu sei. Renuncia isso agora. Renunciemos isso agora, em jejum, em oração, e dizendo: nós não queremos mais que isso me atrapalhe. Eu não quero mais. Eu quero ter um secreto contigo. Mas isso, aquilo outro, tem se colocado como barreira. Não tem deixado eu abrir a porta, entrar no secreto e fechar a porta atrás de mim nesse secreto. Oh, aleluia. Coloca diante de Deus. Coloca diante do Espírito. A boa vontade do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida, aí na sua casa, você que está na live, aqui no templo. Tudo vem dele, tudo vem da graça. Exercita isso agora. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me mostrava que às vezes a porta do secreto não é aberta porque tem fortalezas ali que não deixam você entrar no secreto. Entrega isso agora. Pode ser fortalezas do pensamento, fortalezas da ira, do descontentamento com as coisas, fortalezas dos problemas do seu dia a dia, fortaleza do seu eu, da sua carne muito ativa, fortaleza dos seus sentimentos mundanos, e a porta não se abre. E o que Deus me falava também é que, vencendo essa fortaleza, existe mais uma, que é fechar a porta atrás de si. É deixar tudo lá atrás, entrar na presença de Deus, parar, ouvir, ficar quieto, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado, Ele exaltado, o Senhor exaltado. Então, para abrir a porta, a barreira, a pessoas, a demônios, a ideias, a conjunturas que não permite você abrir. E também, da mesma maneira, acontece que você não consegue fechar a porta. É a obsessão de um pensamento, é a obsessão do dia a dia, é o juntar tesouros na terra, que não é somente valores, mas tesouros terrenos, mundanos, que querem atrapalhar o nosso secreto, a nossa intimidade. Senhor, Tu nos revela isso nesta manhã. E aqueles que estão exercitando a fé, desenvolvendo a salvação, que estão indo contra as portas do inferno, que estão agora renunciando todos os demônios, atitudes, pensamentos, que não os deixa abrir a porta do secreto, do altar secreto. Recebe, ó Deus, essa renúncia agora de nossas vidas. O tempo, aquilo que nos prende, seja lá o que for, que não nos deixa abrir a porta, entrar no secreto. Nós renunciamos isso agora em nome de Jesus. Fazemos isso para a glória do Senhor, não para a nossa glória.
Mas também, Senhor, agora, renunciamos todo pensamento, toda mente cativa ao mundo, às preocupações, ao nosso querer, que não nos deixa fechar a porta atrás de nós. Oh Senhor, tira de nós isso. Nós estamos entregando a Ti nesta hora. Nós queremos cooperar contigo nesse querer efetuar das boas obras, da caminhada cristã em nossa vida, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. Queria abrir um espaço aqui, aliás, quero, né? Abrir um espaço aqui, você aí na sua casa também. Alguma coisa sobre essa palavra, que Deus falou com você sobre isso, né? Alguma coisa prática, específica. Você gostaria de dizer em uma palavra, 2 ou 3? Diga aí na sua casa, a gente não pode ouvir você, mas aqui a gente pode ouvir um ao outro, né? O que isso fala com você? Pode falar de onde você está aí, precisa vir aqui à frente, né? Ou falou tudo, ou não falou nada. Pode falar. Inclusive nós comentamos na nossa reunião de quarta-feira, né? A questão que muitos colocaram ali de você conseguir fazer aquele devocional, que seria o nosso tempo, que o pastor citou hoje novamente aqui, né? Então, o que tem nos impedido de nós realmente conseguirmos entrar nesse secreto realmente nós nos organizarmos e deixarmos mesmo o nosso tempo mais para Deus. A gente sabe que, como o senhor falou, que nós temos tanta correria, mas se nós querermos, nós vamos conseguir nos organizar para isso. Amém. Então eu vejo que essa é uma coisa que realmente nós devemos nos policiar e realmente devemos separar esses tempos para nós estarmos no secreto com Deus. Glória a Deus, amém. Não sei se dá para ouvir aqui, não, mas quem sabe pegar um outro microfone? Falando aqui na igreja eu escuto sim. Ok. Mas se não, o Fernando podia pegar um microfone, se a pessoa for para lá, você leva o microfone lá. Pode ser um desse aqui ou não? Ou não precisa? Para que o pessoal em casa ouça. Se quiser falando, eu vou vir aqui para ver se vai pegar. Certo. Mas alguém quer dizer algo? É bom esse compartilhar, gente. É bom, né? Isso. Então lá, leva esse microfone ali para ela lá, por favor. Isso. É bom esse compartilhar. Lá, é lá, primeiro, depois lá. Isso. Amém. Aqui tudo ao vivo, né? Glória a Deus. Eu vejo que às vezes a gente não coloca como prioridade, porque tem tantas coisas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que colocar como prioridade essa intimidade com Deus. Às vezes a gente deixa o nosso cansaço, as coisas do dia a dia, e não coloca esse tempo com Deus. Então eu acho que, como é que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente acha que tempo para quê? Verdade. Então eu vejo que falta muito isso. Amém. Então, eu tenho me policiado assim também, porque tem dias que quando eu estou com muito trabalho, muito serviço, eu acabo não fazendo. Então, eu acho que é colocar isso como primeiro, assim, na nossa vida, que as demais coisas começam a ser acrescentadas. Amém. Prioridade, né? Aqui também foi falado sobre organizar o tempo. Vamos ver mais uma palavra sobre isso. Sobre secreto de Deus. Eu sempre tenho buscado me disciplinar nesse momento, né? De estar nesse secreto que é um momento glorioso da vida da gente, né? E é interessante como eu entro no secreto de Deus, que pouco eu vejo que eu já saí do secreto de Deus, né? Como disse o pastor aqui, chamou a atenção de telefone, né? E a gente também de repente vê uma preocupação, vem um pensamento, daí eu chego para Deus e digo, opa, Senhor, eu já saí do quarto.
Senão eu já não estou no quarto mais. É verdade. Não é verdade? É esse pontinho que a gente tem que perceber da vida da gente. Opa, eu estou fora, eu não estou. Eu me propus entrar no quarto, como diz a tua palavra, eu quero estar no quarto, mas algo me fez sair do quarto, eu não estou. Eu falo com Deus, Senhor, olha aqui, ó, veja bem, Senhor, porque eu sou bem assim com Deus. Senhor, veja bem, ó, já não estou no quarto, Senhor. A porta já se abriu, já saí do quarto, daqui a pouco eu já estou lá na casa do Filiquinho, está na cozinha, estou na preocupação de fazer uma comida, estou no quarto. Eu penso que estou no quarto, mas não estou no quarto, já saí do quarto. E eu tenho que entrar de volta nesse quarto. Aí eu vejo que eu volto para a minha disciplina. Eu disciplinando, né? Para que isso tenha acontecido quase todo dia na minha vida. Ou qualquer hora que eu esteja buscando entrar no quarto, na presença de Deus, não é verdade? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que buscar esse momento de estarmos buscando o Senhor nesse quarto. E é porque esse momento é a particularidade nossa com Deus, é a nossa intimidade com Deus, não é verdade? Amém. E para que Deus, eu possa ter a resposta de Deus, eu tenho que estar, eu penso assim, eu não posso estar 50% no quarto, 50% na cozinha, fazendo comida, ou qualquer coisa assim, eu tenho que estar 100% ali. Porque se não tiver, alguma coisa me tirar dali. Verdade. Né? Então, Aí eu estou falando uma experiência minha, né? Estar nessa intimidade com Deus. Eu posso estar nesse ambiente aqui da igreja, mas eu posso entrar no quarto de Deus aqui nesse momento. Eu posso estar, vamos supor, se eu estivesse trabalhando, eu posso entrar no meu quarto naquela hora aqui com Deus, sabe? Deus vai me dar a oportunidade. Se há uma necessidade minha, não é verdade? Independente de necessidade, não, eu posso estar entrando nesse quarto. Amém. E na intimidade com Deus. Amém? Muito bem. Então, aí, resumindo aí o que foi dito, exatamente, às vezes a gente abre e entra no quarto, mas o problema é fechar a porta atrás da gente, né? Entra no secreto, no quarto aí seria o secreto, né? O quarto em si, mas no secreto, mas não fechamos a porta, né? E o pensamento e tantas outras coisas estão voando lá, certo? Mais alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Quer dizer algo? Assim, pontuando, né? O que na sua vida, pode dizer, depois eu faço a pergunta. Ok, vai. Então, eu penso que mesmo que a gente queira fazer, às vezes, pastor, o inimigo sempre está colocando algum empecilho. Né? Às vezes eu penso, vou fazer o meu devocional, aí toca a campainha. Daí vou atender a campainha, quando eu volto, já estou fazendo outra coisa. E sobre esse devocional, Deus e sandálias, também é a mesma coisa. Né? Às vezes eu estou lá no celular, na televisão, penso, não, agora é hora de eu fazer meu devocional. Aí eu tenho que lutar contra aquilo, largar o telefone, né, sair da televisão, ir lá para o meu quarto e fazer a leitura, senão, se eu fico ali, eu acabo esquecendo de novo. Né? Então, a gente tem que lutar contra nós mesmos para a gente poder se dedicar. Né? A gente quer fazer e a gente sabe que tem impedimentos espirituais, né, que não querem que a gente abra a Bíblia, que não querem que a gente abra a Bíblia, que não querem que a gente leia. Né? E contra o sono também, a gente tem que lutar também. Então, aí eu largo tudo e vou e fecho o quarto do quarto e consigo fazer o terceiro devocional. Mas eu acho que à medida que a gente vai se dedicando mais, essas coisas vão caindo por terra. Amém. Amém. Ok, né? Questão de tempo aí. Eu gostaria que alguém de nós aqui respondesse o pessoal, porque eu não consigo ler direito aqui, ó. A Zairena, estou ouvindo? Sim, estou ouvindo. Fiquei muito ruim da coluna esta semana. Você pudesse, alguém aí, respondesse aí, né? O pessoal está participando lá, os que não puderam vir. Bom, agora a gente vai fazer um clamor, né? Um clamor, vamos fazer um clamor aqui. Primeiro, eu quero que a gente clame, dentro desse aspecto aí do secreto de Deus, desenvolver a salvação.
esse nosso plano, não é, da célula máter. É muito importante isso. E eu estou começando assim, responsabilizando, trazendo a responsabilidade para nós, que somos o cabeça, né, da família, no caso o homem. E também, às vezes, não existe o homem em casa por qualquer uma circunstância, ou a avó é que dirige o lar, ou é a esposa, né, porque o esposo faleceu ou foi embora, enfim. Mas vamos voltar aqui. Eu quero que você entenda isso que Deus colocou no nosso coração. A igreja será uma reflexão, ou a igreja é a reflexão do nosso lar, da nossa intimidade com Deus, da nossa convivência com Deus. Não adianta a gente apostar num culto, tudo que nós precisamos, nós temos que ter nosso culto diário. Célula máter é a célula original, a célula de apoio. E não estou assim fazendo algo novo. Isso aí está na palavra. Se você ler ali, ver a igreja do Novo Testamento, ela nasceu numa casa. Não tinha templos. Os templos vieram depois e até atrapalharam bastante essa comunhão íntima, porque a gente joga tudo para o templo. Tudo tem que acontecer no culto, né? E tudo tem que acontecer através do pastor, do presbítero, da liderança. Não, nós somos guias apenas. Então, eu quero orar nesse sentido. Vou pedir depois para a gente vir aqui à frente. E você que está aqui, você que está em casa, vai ali e pegue a minha ministração Célula Máter. Comece isso aqui. Comece com a sua família. Só tem o marido e a esposa? Faz ali. Né? Pega o último sermão, a última ministração do domingo, ou a ministração do domingo de manhã, e pontua ali alguns pontos. Se der para fazer num dia só, faz. Se não der, faz em alguns dias. Mas comece por um dia. Nós estamos resolvendo lá em casa com a Denise, da gente fazer isso no domingo à noite. A gente está acostumado a vir no culto domingo à noite, né? Então a gente tem um tempo ali. Vamos fazer das 6 às 7, das 7 às 8, e vamos convidar nossas filhas, nossos genros, nossos netos. Não sei se todos virão. Existe uma possibilidade também que, enquanto aqueles que não podem vir, você fazer pelo celular, como uma videoconferência, não é? Com os que estão presentes e os que estão em casa, que não conseguiram sair de casa por qualquer motivo. Mas nós vamos começar isso. A Denise deu essa sugestão, e nós vamos reunir a família e vamos fazer isso. Então comece com a sua família. Depois veja essas ministrações lá, você vai entender. Depois você vai chamar a família, né, que seria netos ou primos, o que puder, certo? A Sueli, quando eu cheguei aqui, me falou da questão do Ronaldo Chapula, Ronaldo, Eliane, que eles têm uma facilidade ali de reunir a família, que moram todos no mesmo, cada um tem sua casa, mas é no mesmo terreno, né? E eu me lembro que quando eles fizeram uma célula ali, fizeram o discipulado, né? Começando com aqueles livros, então conseguia reunir a família ali. Quem sabe agora dá para fazer isso também uma vez por semana, né? Talvez no domingo à noite, antes de todo mundo dormir, certo? Então, eu quero que a gente venha à frente aqui e a gente ore por isso. Nós vamos ter algumas orações direcionadas, né? Vou pedir aqui para alguém colocar o celular lá para ver a gente.